maior animal do planeta? Acertou, miserável, baleia azul. Você sabia que existem canais no YouTube que ganham milhares de dólares todos os meses apenas criando quizzes? Eu vou te mostrar alguns canais e quanto eles faturam por mês utilizando o nicho de quiz. E olha só esse aqui, ABC Quizzes, que fatura 2.900 dólares por mês, um total de 17.400 reais. E esse aqui, The Quiz Show, que fatura 6.100 dólares por mês, um total de 36.600 reais mensais. Já esse aqui, o Quiz Blitz, fatura incríveis 58 mil dólares por mês. E pasmem, um total de 348 mil reais mensais. E hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como você criar não apenas um, mas dois modelos incríveis de quiz que você pode estar utilizando para criar um canal no YouTube ou até um perfil lucrativo no TikTok. Beleza, tela inicial do Canva, botão de vídeo, na sequência vídeo 1920 por 1080. Primeira cor do fundo, vou colocar esse azul aqui. Lembre-se que esse fundo deve ser igual ao fundo do temporizador que eu ensino no outro vídeo. Agora venho em elementos do lado esquerdo e vou procurar pela ferramenta Formas e vou selecionar esse quadrado aqui. Agora arrasto um pouquinho para o lado e desço para transformar ele em um retângulo e vou arredondar os cantos até 100%. Na sequência vou reduzir o tamanho, coloco aqui uma borda. De borda. Agora volto aqui em elementos, formas e escolho a opção de círculo. Vou reduzir um pouquinho. Vou encaixar ele aqui do lado. Ó. Vou mudar a cor desses contornos. Vou colocar um laranja. Vou pintar isso aqui de laranja também, esse círculo. E como contorno do círculo, vou colocar... deixar aqui 10. E vou colocar um laranja um pouco mais claro. Aqui tá legal. Agora seleciono tudo, agrupo, clico nos três pontinhos e duplico. Duplico 4 vezes. Seleciono tudo novamente e alinho ao centro. Agora venho na minha ferramenta de texto, inserir um texto e vou digitar uma letra para cada círculo desse aqui. Da letra A à letra D. Centralizo aqui no meio do círculo, venho aqui em efeitos, coloco um contorno mais escuro, de preferência um tom de laranja bem escuro aqui assim, ó. Beleza, vou diminuir um pouco a espessura, aqui tá legal, e agora duplico e mudo a letra. E pessoal, essa questão da letra e das cores aqui do layout fica ao critério de vocês. Vocês escolham aí uma paleta de cores e uma fonte que vocês mais gostem e façam o seu projeto. Não se limitem às coisas que eu estou fazendo aqui não. Agora duplico um desses retângulos aqui, duplicar, jogo ele aqui para cima, vou desagrupar, vou excluir essa bolinha e vou crescer ele um pouco mais. Ó. Vou aumentar um pouquinho aqui assim. E vou deixar ele nessa posição. Na sequência venho aqui em elementos e vou pesquisar por fundo abstrato. Seleciono a opção de fotos e agora eu posso escolher um fundo desse aqui. Vou redimensionar e vou encaixar ele dentro desse meu retângulo aqui em cima, ó. Primeiro eu vou arredondar os cantos, deixar em 100%. E agora eu vou reduzindo o tamanho para que ele encaixe certinho aqui dentro. Agora eu vou mudar a cor desse contorno de laranja, vou deixar ele branco. Seleciono tudo e agrupo. Agora venho aqui do lado esquerdo em elementos e digito círculo. Escolho a opção de molduras. Escolho uma dessa que tem borda. E adiciono ela aqui dentro. Agora eu vou diminuir. Vou deixar ela aqui assim, ao lado do retângulo. Agora volta aqui e pesquisa por imagem azul.
fotos. E aqui eu vou pegar alguma imagem dessa com um azul mais claro, só para combinar com esse fundo azul escuro. Então, ó. Então arrasto e solto dentro da moldura. Belezinha. Vou mudar esse verde aqui, vou deixar um branco mesmo. Vou duplicar uma dessas letras. E aqui eu vou colocar o número 1. Volto em efeitos. Mudo essa cor aqui de marrom para um azul escuro. Aumento um pouco a espessura. E perfeito. Agora vamos passar para o nosso segundo layout. Já já voltaremos aqui para finalizar esse primeiro. Então para isso eu venho aqui, vou fazer uma cópia, vou duplicar essa página. Venho aqui do lado esquerdo em design, mudo aqui para estilos, desço um pouquinho e vou escolher um desses estilos de cor. Dou um clique na paleta escolhida e ele já vai mudar tudo para mim. Se eu clicar novamente na mesma paleta, ele já cria outro conjunto de cores e assim por diante. Eu vou clicando até que ele me dê uma cor que eu considere legal. Para começar, eu vou apagar essa letra D. Esse segundo layout só terão 3 letras. E agora eu vou posicionar uma letra em cima da outra, seguindo a ordem. A, B, C. Eu vou mudar esse azul aqui no fundo dessa bolinha e pesquiso por imagem rosa. Venho na aba Fotos e vou escolher essa aqui. Agora jogo aqui dentro da minha moldura. Mudo esse contorno que ficou muito apagado. E agora sim. Agora volto aqui no lado esquerdo, elementos. Vou pesquisar por uma imagem. Então vou procurar aqui por Torre Eiffel. Escolher a opção de fotos. Vou pegar essa imagem aqui. Reduzo um pouquinho o tamanho dela. Venho aqui em arredondamento dos cantos. Deixo ela arredondada. Coloco um contorno. Contorno de 10. Contorno branco. Agora volto aqui em elementos e pesquiso por sombra. Elementos gráficos. E vou escolher uma dessas sombras aqui. Reduzo o tamanho. E vou encaixar aqui no fundo e jogar lá para baixo. Agrupo a sombra e a imagem. Agora é hora de inserir as nossas perguntas e respostas. Para isso, vamos criar um prompt aqui em algum site de inteligência artificial, seja no ChatGPT ou no Google Gemini. Então vou abrir aqui o Gemini. Então aqui dentro do Gemini já colei o meu prompt. Crie um quiz sobre animais marinhos com 7 colunas, coluna com numeração de 1 a 5, 5 perguntas com 4 sugestões, crie tudo em forma de tabela e ponha a resposta na última coluna. E ele me deu isso aqui, ó. Primeira coluna com a numeração, que é onde iremos alterar esses números aqui de cada pergunta. A coluna das perguntas, qual é o maior animal do planeta, primeira pergunta aqui, e opções de resposta. O interessante de criar essa tabela utilizando o Gemini é que ele te dá essa opção aqui para você exportar para as planilhas do Google. Então basta clicar nesse botãozinho, exportar para as planilhas, ele já está criando aqui, ó, uma planilha nova criada, clica aqui, abrir as planilhas, e ele já abre aqui o Google Sheets, o Excel do Google com todas as suas informações. Então nessa coluna de numeração não vamos mexer por enquanto, porque já tem o número 1 lá. Venho para a pergunta, dou 2 cliques, aperto Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Venho aqui na minha arte, insiro um novo texto, dou 2 cliques, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V para colar aquela pergunta lá. Agora eu vou ajustar aqui a questão do tamanho e vou posicionar aqui dentro do meu retângulo. Beleza, fonte fica a seu critério. Vou selecionar uma frase aqui para dar destaque, maior animal. Venho aqui nas cores e mudo para esse laranjinha aqui. Agora seleciono novamente a pergunta, venho aqui em efeitos, seleciono essa opção flutuante e aumento a intensidade para 100. Você pode também colocar uma sombra, ou até mesmo um contorno, o que der mais destaque ao texto. Então vou deixar aqui então esse contorno, ele ficou mais destacado assim. Agora volto lá na minha planilha e vou copiar as opções da primeira pergunta. Opção A, baleia azul, seleciono tudo, Ctrl A, Ctrl C. Faço uma cópia desse texto aqui, ó, duplico ele, jogo ele aqui para a opção A, seleciono tudo, colo a resposta e ponho ele aqui assim, ó. Vou pintar de outra cor. Pode ser esse amarelo com um contorno.
Vou fazer uma cópia de cada um e posicionar aqui, ó, de cada lugar desse. E depois eu só faço modificar cada resposta. Então beleza, volto na minha planilha. Venho aqui na opção B, dou um Ctrl C. Venho aqui na opção B, Ctrl V. E assim por diante. Agora eu vou criar um outro prompt lá no Google Gemini para colocar nesse layout aqui. O prompt anterior tinha 4 alternativas, esse aqui terá só 3. Então teremos que fazer uma pequena alteração lá no prompt. Além disso, o quiz anterior é sobre animais e esse aqui é sobre capitais de países. Então vai ter uma alteração também. Logo volto aqui no meu Gemini, abro uma nova conversa e vou colar aquele prompt aqui. Dou play. E ele já criou para mim aqui a nova tabela. E o prompt eu fiz da seguinte forma: cria um quiz sobre capitais de países com 7 colunas, coluna com numeração de 1 a 5, 5 perguntas, e aqui entre parênteses eu coloquei qual a capital da, para ele ter uma referência, com 3 sugestões, já que o nosso novo quiz só tem as opções A, B e C. Crie tudo em forma de tabela e ponha a resposta na última coluna. Beleza? Já está tudo aqui. E agora é só fazer aquele mesmo processo. E estará tudo pronto, tudo organizado. Bora para o próximo passo. Agora eu vou subir aqui o meu temporizador, aquele contador de tempo, para colocarmos nesse espaço aqui, nesse layout, e aqui embaixo nesse outro layout. Então bora lá. Primeiro eu vou subir esse com o fundo azul. Solto ele aqui dentro. Se ele não cair aqui dentro automaticamente, venho aqui em Uploads e arrasto ele aqui dentro. Belezinha. Agora eu vou aparar as arestas. Puxo aqui para baixo, puxo para cima. Puxo para o lado e aumenta um pouquinho o tamanho. E aqui uma dica importante: quando você subir o seu temporizador, se der uma diferença nas cores, às vezes ele dá uma pequena diferença, mesmo você tendo copiado as cores iguais. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, eu criei esse outro vídeo aqui que está aparecendo aqui em cima nos cards, vai aparecer também no final do vídeo, mostrando passo a passo de como criar esse temporizador. Então se você ainda não assistiu, assim que acabar esse vídeo, clica lá no final da tela para aprender como é que faz essa contagem de tempo. Mas enfim, caso haja uma diferença nas cores, basta você clicar nessa cor de fundo, vir aqui na seleção de cores, pegar o conta-gotas e clicar em cima da cor do temporizador para ele deixar as duas cores iguais. Vou subir aqui o meu outro temporizador também. E olha só, não sei se dá para perceber, mas essa cor aqui está um pouco mais escura. Então seleciona a cor principal, vem aqui, seleciono aqui, conta-gotas e dou clique nessa outra cor para ele copiar. Agora sim está tudo igual, não há diferença. Vou fazer uma cópia de cada página dessa aqui. Venho na primeira página, clico aqui nos 3 pontinhos, duplicar a página. Nessa segunda página eu vou apagar esse temporizador, vou apagar todas as outras alternativas, vou deixar apenas a alternativa da resposta correta. Vou aumentar ela aqui, coloco ela no centro. Vou apagar também esse círculo. E agora eu vou mudar as cores. E agora que eu mudei as cores, vou colocar uma pequena animação. Venho aqui em animar e seleciono essa opção de quicar. Clico aqui em entrando. Agora volto aqui no meu outro layout, copio também, dou uma duplicada nessa página aqui. Vou apagar o temporizador, vou apagar as respostas incorretas, a letra e esse círculo. E vou fazer o mesmo procedimento, vou aumentar um pouquinho e vou mudar as cores. E agora eu vou colocar aquela mesma animação. E agora, para finalizar essa questão do design e partirmos para a parte da animação, vou fazer só mais um ajuste nesse segundo layout, que é o seguinte. Vou apagar essa imagem aqui, vou deixar a sombra, vou vir aqui na primeira parte e vou apagar também essa torre Eiffel, essa torre Eiffel, deixar só a sombra. Agora eu venho aqui em elementos e pesquiso por moldura. E vou escolher essa segunda com cantos arredondados. Beleza? Vou aumentar o tamanho. Diminuir um pouquinho aqui a altura. Aqui tá legal. Eu vou arredondar um pouco mais os cantos. Vou fazer uma cópia, dar um Ctrl C. Volto aqui na segunda página, dou um Ctrl V. Ainda ficou um pouco grande. Vou reduzir um pouquinho aqui assim. Aqui tá legal. Copio essa. Volto na primeira página, apago essa e dou um Ctrl V para colar aquela outra lá. Em elementos, pesquiso por interrogação. Vou pegar essa interrogação azulzinha aqui e vou soltar ela aqui dentro. E beleza, a intenção aqui na primeira página, aqui na parte das perguntas,
apareça essa imagem da interrogação, porque a pessoa não sabe qual é a resposta ainda. E nessa segunda parte, quando a resposta for revelada, apareça aqui a imagem correspondente. Agora vamos direto para o próximo passo, que é fazer as animações e também criar de forma automática todas as demais perguntas. E se você está gostando do vídeo, se esse conteúdo está sendo útil para você, me ajude também deixando um comentário, deixando sua opinião aqui abaixo. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça que o vídeo tem relevância e é importante para mim também para que eu tenha mais motivação para criar novos conteúdos. Então basta deixar um comentáriozinho aqui abaixo e caso você esteja muito ocupado, pode deixar também um emojizinho de legal que eu já vou entender que você gostou do vídeo. Bora lá, tô aqui na primeira página novamente. Antes de começar a animar, vou selecionar essa parte da pergunta, dou um Ctrl G para agrupar, seleciono cada resposta e agrupo também todos os elementos de cada resposta aqui. Ó, Ctrl G, seleciono tudo, Ctrl G. Vou selecionar um número, esse número aqui também, Ctrl G. Agora seleciono esse bloco das opções, todos os 4, venho aqui em animar e vou escolher a animação cambalhota. Vou selecionar esses dois elementos aqui de cima e vou animar também os dois juntos. E vou escolher a opção de quicar. Venho aqui para a parte da resposta e aqui os únicos elementos que devem ter animação é essa parte da resposta. Já está agrupado, eu venho aqui em animar e vou escolher essa opção aqui de cair. E aqui nesse segundo layout eu vou fazer quase a mesma coisa, vou agrupar algumas partes e depois eu vou colocar as animações. Nessa segunda parte da resposta, animo a resposta e animo também a foto. E atenção, uma coisa importante é que ao colocar as animações da primeira parte aqui da primeira tela, essas animações devem estar como entrando, não como ambos, nem como saindo, como entrando. Concluindo as animações, é hora de colocar os nossos efeitos sonoros. Vem aqui em áudios, lado esquerdo, e vou pesquisar por relógio. Achei esse áudio aqui bem legal, esse efeito sonoro. Vou clicar nele e vou arrastar aqui para minha linha do tempo e soltar aqui embaixo. Vou ajustar ele com a minha página. Vou reduzir o tamanho dele, deixar aqui do tamanho certinho da página. Agora posiciona a agulha do tempo aqui em um local onde todos os itens apareçam na tela. Seleciono todos eles, clico com o botão direito do mouse e venho aqui mostrar a duração do elemento. Vai aparecer essas barrinhas roxas aqui em cima. E cada barrinha roxa dessa representa um elemento aqui que você selecionou. E com elas você pode controlar o momento que cada elemento entra ou sai de cena. Então, por exemplo, ao começar a minha animação, eu quero que esses dois itens apareçam primeiro na minha tela, que é o número 1 e a pergunta. Então a barra do número 1 está logo aqui em cima. Então vou selecionar novamente aqui o 1 e a barra de pergunta. E vou deixar do jeito que está, ó. Todas as duas barras completas começando do início. Os próximos itens que eu quero que apareçam logo em seguida são as opções. Então seleciono somente as opções aqui. E olha só, já apareceram as 4 barrinhas. Como eu quero que eles entrem em cena após a pergunta, eu vou arrastar aqui um pouquinho para a direita o início. Vou arrastar cada um deles, ó, deixar na mesma posição. Então quando minha animação começar, acompanhe a agulha aqui na linha do tempo, ó. Apareceu lá a minha pergunta e em seguida vai aparecer as possíveis respostas. E assim que as respostas fixarem aqui na tela, eu quero que apareça o timer, a contagem de tempo. Então com a agulha da timeline nessa posição, agora eu seleciono o meu contador, vou arrastar ele para a direita. E vou fazer com que ele apareça aqui, ó, após a minha agulha da timeline. Então voltando aqui para o início, começou, primeira pergunta e o número, depois as opções e por último o contador. Agora clico no meu áudio e quero que esse áudio comece assim que o contador aparecer na tela. Então vou arrastar ele para a direita, ó, e vou deixar na mesma direção em que o contador aparece. E aí vou dar o play, ele vai ficar assim, ó. Então quando o meu peixinho chegar aqui no limite do meu contador, eu vou cortar o áudio para a esquerda para que esse áudio do relógio termine. E agora eu vou adicionar outro áudio que é o de um despertador, para fazer um barulhinho mostrando que o tempo chegou ao final. Então para isso eu vou pesquisar aqui nos efeitos sonoros alarme. E eu achei esse aqui, ó, Fire Alarm Bell.
que é o sino de alarme de incêndio. Porém, esse efeito sonoro aqui é pago, então ou você usa algum outro efeito gratuito, ou você baixa de uma biblioteca de áudio gratuita e sobe esse efeito sonoro aqui para o Canva e utiliza ele. Então vou arrastar esse efeitozinho aqui para minha timeline, vou posicionar ele aqui no finalzinho, onde acaba o outro áudio, vou cortar o tamanho dele, deixar ele aqui assim, e bora dar o play para ver como é que ficou. Beleza, agora com o meu efeito selecionado eu venho aqui em cima, ó, em efeito gradual, e vou aumentar aqui essa saída gradual. Vou deixar ele no máximo para que esse efeito não acabe de forma brusca, para que o volume vá baixando devagarzinho até o efeito acabar. Ao terminar de inserir o nosso efeito de alarme, vou selecionar o meu temporizador. Com o botão direito eu clico aqui em duplicar e vou posicionar bem em cima. Fiz uma cópia dele e vou posicionar aqui certinho um em cima do outro. Feito isso, notem que apareceu uma nova barra roxa aqui na minha linha do tempo, representando esse novo objeto que eu dupliquei. Eu vou arrastar ela para a direita até terminar o som do tic-tac e começar o som do alarme, mais ou menos aqui assim. Agora eu vou selecionar o meu segundo temporizador que está por baixo desse primeiro, que é esse aqui, ó, e vou arrastar da direita para a esquerda, fazendo com que ele desapareça quando chegar nesse momento aqui. Agora volto aqui para minha cópia do temporizador, venho em animar e vou escolher a animação neon. Ele vai dar uma piscadinha assim, uma tremidinha. Então agora eu vou dar o play para você ver como é que ficou. Tic-tac. E aí na hora que clica o alarme, ele dá uma chacoalhada. Logo em seguida aparece a página 2 com a resposta correta em destaque. E agora, para ilustrar a nossa resposta correta, vamos colocar um outro efeito sonoro. Eu não consegui achar nenhum gratuito aqui no Canva, mas também não procurei muito. Então vou utilizar esse aqui, que é um efeito Pro. Vou arrastar ele aqui para baixo. E assim que o botão da minha resposta correta aparecer, ele vai fazer esse barulhinho. Olha só. Você vai fazer o mesmo procedimento com o segundo layout, colocar o efeito sonoro de tic-tac do reloginho e depois colocar o efeito sonoro do despertador quando chegar ao final da contagem. Basta selecionar os dois áudios, clicar com o botão direito, duplicar duas faixas de áudio e posicionar aqui abaixo do meu segundo layout. E olha só, outra dica importante é que você pode colocar mais efeitos sonoros, por exemplo, o efeito de Usha aqui nessa movimentação das questões. E você pode também colocar uma narração com voz neural, né, voz gerada aí por IA, para fazer a pergunta, e outra voz aqui na segunda parte para narrar a resposta correta. Então agora que eu já tenho as animações e efeitos sonoros prontos, vamos partir para a parte mais importante, que é a automatização, né, a criação das perguntas e respostas de forma automática, utilizando um recurso aqui dentro do Canva. Então beleza, volto aqui no meu primeiro layout, volto lá na minha tabelinha sobre animais. Agora venho aqui no meu lado esquerdo e pesquiso por apps, aplicativos, e aqui eu digito criar em lote. Seleciono essa opção, criar em lote, inserir dados de forma manual. Aqui eu clico nessa lixeirinha, limpar tabela. Agora eu vou lá na minha tabelinha do Google que eu criei anteriormente, seleciono tudo aqui, ó. Dou um Ctrl C, volto aqui no meu Canva na tabela, clico aqui no primeiro, nessa letra T, e dou um Ctrl V. Beleza, ele já inseriu toda a minha tabela aqui dentro. Agora clico aqui em pronto, e ele já apareceu aqui, ó, no meu lado esquerdo, aquelas opções da tabela. Então vamos começar clicando aqui no número, selecionou o número, clica com o botão direito, conectar dados, e clico nessa opção de número. Na sequência, clicamos na pergunta, botão direito, conectar dados, e clicamos aqui em pergunta. E depois é só fazer a mesma coisa com todos os outros itens. Clico aqui na resposta A, botão direito, conectar dados e clico aqui na opção A. E beleza, todas as opções dessa primeira página já foram selecionadas. Agora passamos para a segunda página, a página da resposta. Então aqui eu venho novamente, clico aqui no número 1, conectar dados, número. Clico na minha pergunta, conectar dados, pergunta, e clico aqui na minha resposta, conectar dados, e agora eu escolho a opção de resposta. Então depois de tudo selecionado, eu venho aqui no meu lado esquerdo e clico aqui em continuar. E clico aqui em gerar 5 designs. Ele vai abrir uma nova janela e vai carregar todas as perguntas lá da minha tabela. E aqui, ó, pergunta 1. A resposta, pergunta 2, a resposta, pergunta 3, a resposta, pergunta 4,
a resposta. Note que nessa situação o texto ficou um pouco para fora da caixa porque a pergunta é um pouco grande. Então atente-se a tomar esse cuidado. Caso as perguntas sejam maiores que esse espaço, pense de forma antecipada como criar uma caixa um pouco mais larga para que caiba todo o texto das perguntas. Pergunta 5, a resposta. Já nesse segundo layout é um pouco diferente porque temos aqui uma imagem inserida que não tínhamos no layout anterior. Então fica ligadinho que eu vou mostrar para vocês também como é que faz para mudar essas imagens de forma automática. Então para começar eu venho aqui em elementos, vou pesquisar por Torre Eiffel, que é a minha primeira resposta, que é a minha primeira imagem. Opção de fotos, quando a minha imagem aparecer eu clico com o botão direito em cima dela e venho aqui ó, adicionar a pasta. Criar nova pasta, aqui você dá um nome, vou colocar capitais. E em seguida eu clico aqui, ó, mover para nova pasta. Então ele vai jogar essa imagem dentro da pasta capitais. Agora eu volto lá na minha tabelinha, venho aqui em resposta correta e vou analisar quais são as imagens de quais capitais eu vou precisar para colocar como resposta. Já coloquei aqui Paris, que foi a Torre Eiffel. Na sequência eu vou pesquisar por imagem de Brasília, Washington, Berlim e Pequim. Então bora lá, volto no Canva, pesquiso por Brasília, clico com o botão direito, adicionar a pasta e agora ao invés de criar nova pasta eu vou procurar aquela que eu já tinha criado, capitais, clico nela, adicionar a pasta, próxima capital, Washington, DC, escolho a imagem, mesmo processo e faço isso com todas as outras imagens. Beleza, todas as imagens das capitais salvas na pasta, volto lá nos meus aplicativos, pesquiso novamente por criar em lote, inserir dados de forma manual, limpar tabela, venho na minha tabelinha aqui do Google, seleciono tudo, dou um Ctrl C, volto aqui, clico no T, Ctrl V e agora a diferença, vou adicionar mais uma coluna que é a coluna de imagens, clico aqui adicionar imagem e aqui nessas células vazias eu clico no mais e vou adicionar a imagem relacionada à capital pedida aqui, ó. Aqui no caso a primeira é Paris, eu vou clicar no mais. Vou lá na minha pasta que eu criei, aquela pasta chamada capitais, essa aqui ó, e vou colocar a foto relacionada a Paris, que é a Torre Eiffel. Na segunda, a foto relacionada a Brasília, na terceira, o Washington e assim por diante. Agora clico em pronto, volto aqui para minha página 1, vou fazer aquele processo de relacionar cada item, começando pelo número, botão direito, conectar dados, número, pergunta, botão direito, conectar dados, pergunta, resposta A, resposta B, resposta C. Aqui nessa imagem eu não faço nada, deixo assim mesmo. Venho para a segunda parte, novamente o número 1, a pergunta, a resposta e agora aqui a imagem. Conectar dados, clico aqui nesse botão imagem e tá tudo pronto. Agora clico aqui em continuar e antes de clicar aqui em gerar os 5 designs, você precisa só ajustar as fontes, ó. Vou desagrupar aqui, vou clicar nesse texto e vou deixar uma margem de espaço aqui assim, ó, para que não dê problema na hora de girar. Vou centralizar novamente, vou desagrupar, vou deixar um espaço aqui também. Vou fazer isso com todos os textos, deixar uma margem aqui, ó, para que não dê problema na hora de gerar. Mesma coisa aqui em cima também. Aqui em cima eu já deixei uma margem grande, tá beleza. E na resposta eu vou desagrupar e vou deixar uma margem aqui do texto também, ó. Aumentar aqui esse espaço. Deixar aqui assim. Eu vou centralizar. Beleza, feito isso, agora sim vou gerar os 5 designs aqui. Clica no botão. E olha só, pergunta 1, resposta com a foto correspondente. Pergunta 2, resposta com a foto correspondente. Pergunta 3, notem que aqui eu não deixei espaço suficiente, ó. Ele deu uma quebra de linha, apareceu o Washington e cortou aqui no T e apareceu o resto embaixo. Eu deveria ter deixado mais espaço aqui para essa resposta. Aqui ficou certinho, ó. O nome Washington e a foto. Pergunta 4, quebrou um pouquinho também, tinha que deixar um espaço maior aqui. Resposta. Pergunta 5, quebrou aqui também, era para ter deixado maior. Então, pessoal, é basicamente isso. Não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante para o canal. E não esquece de assistir esse próximo vídeo aqui, onde eu ensino a você a criar aquele temporizador que você vai usar aqui nesse projeto. Qual a capital da França? Isso mesmo, Paris. Até que você não é muito burro.